Olá, crianças, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos para mais uma aula de matemática, já é a nossa aula 15. Eu sou a professora Thaíse. E eu sou a professora Emanuele. E hoje, então, a gente vai deixar um tempinho para vocês pegarem os materiais básicos que a gente usa no nosso dia a dia, tá? Então, caderno ou folhas de papel, onde vocês estão fazendo o registro, lápis de escrever, borracha, lápis de cor. Isso. Uma dessas folhas nós vamos precisar dobrar, né? Então, se for no caderno ou alguma coisa assim, você pode até destacar elas, uma dessas folhas já, para facilitar depois, tá bom? Se não tiver a folha solta já. Joia. Então, vamos lá? Vamos lá buscar tudo. E aí, separaram já os materiais? Então, vamos começar a nossa aula. Na última aula, nós resolvemos muitos problemas. Lembram? Passamos a aula toda resolvendo problemas. E hoje nós vamos relembrar um desses problemas. Então, olha só. Tem lá a capinha do livro que vocês viram ali. E o problema que nós vamos relembrar é o problema do predinho do seu Miguel. Lembram dele? Então, olhem só para a gente relembrar. Então, no predinho do seu Miguel moravam 10 pessoas, né? Lembram que desenharam lá os moradores? Elas moravam juntas? Todas elas? Juntas? Elas moravam no predinho do seu Miguel, mas não juntas no mesmo apartamento, digamos assim, na mesma casa. Ah, e como que era organizado isso? Vocês lembram como que elas se dividiam, todas essas pessoas? Ixi, eu tô tentando lembrar aqui. Eram por as famílias, né? Eram por famílias. Cada família morava em um andar. Um andar, é verdade. Porque os prédios, eles são organizados por andares. Olha aí na telinha de vocês. Ó. Então, nós temos o primeiro andar, o segundo andar, o terceiro andar, o quarto andar. E tem prédios que tem um monte de andares. Eu tenho certeza que tem várias crianças que estão assistindo a gente que moram em prédios. Que moram em prédio. Aí a gente até não fala casa, assim, nós chamamos de apartamento, né? Que é a casa, mas é organizada de forma diferente. Tá. Então, assim, olha lá. O primeiro andar... Isso. Ali no predinho do seu Miguel tem uma portinha antes, que depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, que seria o térreo, tá? Então no térreo não mora ninguém, é um andar só de chegada, onde tem escada, como se fosse uma recepção. No predinho do seu Miguel, né? Tem prédio que já começa no térreo. O prédio que eu moro, inclusive, já começa no térreo. Então no primeiro andar não tem térreo, já começa no primeiro andar, já tem apartamentos lá. Tá? Daí vem, depois do primeiro andar vem o segundo andar. E depois? O terceiro andar. E depois? O quarto andar. Professora, mas a gente estava olhando ali, em vez de ter só o número 1, o número 2, o número 3, o número 4, tem um outro sinalzinho do lado. O que é aquilo? Quando tem aquele sinalzinho do lado, nós falamos primeiro, segundo, terceiro. A gente não fala um andar, dois andar, três andar. A gente só pode falar assim quando a gente está contando, né? Isso, quando a gente está contando, a gente fala 1, 2, 3. Mas quando nós vamos fazer uma ordem, isso, quando nós estamos ordenando, nós precisamos dizer assim, primeiro, segundo, terceiro. Essa palavrinha, ela pode ser abreviada. E daí a gente coloca aquele sinalzinho que está ali. Então aquele sinalzinho do lado do número significa para a gente transformar o número em número ordinal. Isso, porque daí quando a gente olha e tem aquele sinalzinho do lado, nós sabemos que é um número que indica uma ordem.
Então, como nós estamos falando primeiro, então tem um ozinho ali do lado. Vocês estão vendo? E se fosse, por exemplo, se eu quisesse falar a primeira porta ou a primeira criança da fila, aí seria primeira. Então, teria um azinho Com risquinho ali com embaixo. um risquinho embaixo. Ah, que legal, né? Vamos falar de novo? Apontem aí na tela de vocês para a gente ler esses números em forma de ordem, que é isso que nós estamos aprendendo hoje. Então, Nós lá. vamos repetir. Coloquem o dedinho lá onde tem o primeiro. Colocaram? Então vamos falar juntos. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Isso, conseguiram? Aprenderam essas palavrinhas novas? Então, vamos continuar a nossa aula. Então tá. Vamos fazer o predinho do seu Miguel. Nós vamos fazer um predinho? Vamos fazer um predinho. Então, vamos olhar lá. Primeiro passo. Ah, professora, olha lá aquele sinalzinho de novo. Primeiro passo, primeiro. Ah, não tá escrito um Isso. passo. Não, não é um passo, é o primeiro passo. Então, olha só. Os passos que nós vamos seguir para fazer o predinho do seu Miguel precisa de uma ordem. A gente não pode fazer primeiro a outra parte misturado. Tem que ter uma ordem para dar certo. Então, nós vamos usar aquele sinalzinho ali também. E primeiro é o que vem antes É o que nessa vem sequência. Isso mesmo. Então, primeiro passo. Vamos ver qual é o primeiro passo? Então tá. Primeiro passo, pegar uma folha e dobrá-la ao meio. Olha só, tô até Isso. enrolando a língua. Ó, a folha e dobrar ao meio. Assim, prof? Não, na vertical, igual tá ali na telinha. Ah, tá bom. Eu coloquei a cor verde, como a nossa folha aqui é verde, para vocês verem melhor. Mas vocês podem estar usando a folha do caderno ou qualquer outra folha que vocês tenham em casa, tá? É só para facilitar a visualização mesmo. Ó, dobrei e abri. Ficou ali marcadinho no meio. Isso. Vocês fizeram também? Vamos esperar um pouquinho para eles terminarem essa parte? Um segundinho, né? Isso. Tá. E aí? Então, nós vamos para o próximo passo. Vai deixar a folha dobradinha. Fechadinha, ó. Isso. Agora, olhem ali o segundo passo. Dobrar a pontinha superior. Superior quer dizer a parte de cima. cima. Então, eu vou dobrar aqui. Assim, tá bom? Isso, que sejam uns 2 dedinhos ou 3 dedinhos. Uns 3 dedinhos de vocês que são pequenininhos. É. Então, dobra lá. Dobrei. Isso. Deixa dobradinho, tá? Tá. Ó, O próximo passo, qual que é depois do segundo? é o terceiro. O terceiro passo, nós vamos desenhar o telhadinho. Essa partezinha que vocês dobraram é o telhado do predinho. Então, nós vamos desenhar o telhadinho. Nós vamos dar um minutinho para vocês terminarem esses 3 passos, enquanto nós vamos fazer o nosso telhadinho aqui também, certo? Olha só como ficou o meu. O de vocês ficou legal assim? Ficou legal, né? Ficou assim, prof. Tá bem legal o nosso predinho. Então, agora nós já fizemos o primeiro, o segundo e o terceiro passo. Falta Falta o quarto passo. o quarto passo. Então, vai ser desenhar as janelas. Então, olha só. Ali eu coloquei, vocês podem conferir na tela, o desenho nosso, né? Que a gente fez. E também do lado o desenho do predinho do seu Miguel. Vejam que tem as 4 janelinhas, né? Dos 4 andares. E também tem uma porta embaixo, que seria o térreo, porque o predinho do seu Miguel tem o térreo.
tá? Então, agora vocês vão desenhar essa porta embaixo e as janelinhas. As janelinhas são os andares, né? Então, ali, se vocês olharem no predinho do seu Miguel, tem um monte de janelinhas, mas não precisa desenhar tanto. Pode desenhar só as 4, uma em cima da outra, certo? Então, nós vamos desenhar aqui e vocês vão desenhar aí na casa de vocês. Nós vamos dar mais um tempinho para vocês completarem o predinho. Olha só, eu pintei também a minha porta e minhas janelinhas. Se não deu tempo de você fazer isso aí na tua casa, pode fazer depois, tá? É que aqui deu tempo. Isso, depois pode até desenhar as famílias que vocês lembrarem lá nos andares, né? Deixar o predinho bem bonito. Então, agora está pronto o nosso predinho. Certo. Certo. Então, agora nós vamos para a nossa primeira atividade. Nós vamos abrir o predinho. Pode desdobrar o telhadinho, não tem problema, tá? E nós vamos marcar, então, o térreo do outro lado, prof. Do outro lado? Aqui, ó, nós vamos abrir o predinho. Aqui, nós vamos abrir e escrever aqui dentro dele. Ah, tá. A gente vai escrever atrás de onde a gente desenhou? Isso. Entendi. Bom, então, olha só. A primeira marcação que nós fizemos é o térreo. Lembra que nós falamos sobre ele? Então, professora, você pode fazer um risquinho aqui pra gente marcar o térreo. E vocês façam aí na casa de vocês. Vou fazer. Vocês façam junto comigo aí. Ih, eu tô sem régua, vou fazer aqui. Isso. É que o nosso ficou marcadinho porque nós estamos usando uma caneta forte para vocês verem. E aí marca. Olha só. Então, depois que marcou com aquele risquinho, nós vamos escrever térreo.
Então lembrem, o térreo, ele não conta muitas vezes como andar, ele é como se fosse uma recepção, onde fica às vezes o porteiro, dependendo da organização de cada prédio. Então no predinho do seu Miguel tinha térreo, então por isso que nós vamos fazer o térreo aqui embaixo. Então nós vamos dar mais um tempinho para vocês escreverem térreo, vamos deixar a palavrinha aí na tela de vocês, certo? Certo? E aí, conseguiram escrever? Se não conseguiram escrever tudo, não tem problema. Pode deixar do jeitinho que vocês conseguiram, tá? Então, depois do térreo, o que que vem, prof? Vem o primeiro. O primeiro andar. Então, nós vamos marcar também. Então, depois do térreo, vocês vão fazer mais um risquinho ali pra gente marcar o primeiro andar. Isso. Assim, faz o risquinho, tá? Isso. E daí nós vamos escrever o número dessa ordem, que é o primeiro. Então, tem o número 1. Lembra que eu falei com a abreviatura, que tem o ozinho e o risquinho do lado? E também ali na tela de vocês está escrito primeiro por extenso, está escrita a palavrinha primeiro. Então, vocês podem tentar escrever a palavrinha primeiro também. Nós vamos dar mais um tempinho. Ó, a professora fez? Fiz aqui, ó. Ó, para vocês verem. Tá? Então, nós vamos dar mais um tempinho para vocês escreverem aí o primeiro. Então, muito bem, colocaram lá primeiro. Quem tentou escrever primeiro e conseguiu, que joia. Quem não tentou, não escreveu, só colocar o primeiro ali com aquele símbolo do número ordinal, já está bom. Isso. Então, depois do primeiro andar vem O segundo andar. Então, mais uma vez, vocês vão fazer a marcação em cima do primeiro andar e vão tentar escrever o segundo. Então, também vou deixar aí na tela de vocês o 2 com o ozinho e o risquinho embaixo, que é o símbolo desse número ordinal que a gente lê segundo, e também a palavrinha segundo, que daí vocês podem tentar escrever essa palavrinha também. Então, mais um minutinho para essa segunda parte.
Olha lá. Conseguiram fazer o segundo? Então, nós já temos aqui o primeiro e o segundo. Já aprenderam esses dois numerozinhos que nós chamamos ordinais, porque eles indicam uma ordem. Então, agora, depois do segundo, vem O terceiro. o terceiro. Vamos fazer lá. Então, mais um risquinho lá para marcar o terceiro andar. E aí, vocês vão escrever o terceiro, que também vai ficar aí na tela. O símbolo, né, que seria o nome, o terceiro abreviado, que fica o 3, com aquele símbolo do lado, que é o ozinho e o risquinho embaixo. E a palavrinha terceiro para vocês tentarem registrar aí na atividade de vocês. Então, mais um tempinho para isso. Então, estamos quase terminando. Estamos quase terminando o predinho do São Miguel. Então, já fizemos o primeiro, o segundo e o terceiro andar. Então, falta O quarto andar. o quarto andar. Então, de novo, marquem lá. Vai sobrar o espacinho do telhado, mas não tem problema. Marquem lá o risquinho para fazer o quarto andar. E também vocês vão registrar o quarto. Olha lá o número que representa essa palavrinha, né? Essa ordem. Então, quarto ou a palavrinha quarto, que também está escrito aí na telinha de vocês. Então, mais um minutinho para vocês escreverem o quarto. E aí, conseguiram fazer o quarto? Então, vamos apontar e ler junto novamente esses números, esses andares? Lá do primeiro. Isso, então, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então, vocês já sabem essas ordens já, né? Então, o nosso predinho ficou assim, o de vocês, espero ter ficado assim também. Se não ficou, às vezes fica mais tortinho, não tem problema, tá? Esse predinho aqui, vocês podem depois dobrar e até colar no caderno ou deixar guardadinho aí com as outras Passa atividades cola de aqui vocês. na parte de trás e cola, quem quiser, no caderno, né? Quem quiser pode colar no dobrar. caderno. Isso. Então tá bom, vamos deixar ele aqui. Isso. Tudo bem. Então, olha só, mas e se o predinho do seu Miguel tivesse 10 andares? Porque ele só tem 4. E se ele tivesse 10 andares, prof? Primeiro que ele seria bem alto, né? Bem alto. E ia morar muita gente, né? Muita gente, ia morar bem mais do que 10 pessoas, Muito mais. né? Mas como será que ficaria? Vamos ver então. Como que a gente falaria? Primeiro andar, segundo, terceiro, quarto andar, depois é quinto? Quinto andar. Isso. Depois. Porque a ordem, ela não vai até o quarto. A gente não fala depois 5 andar, 6 andar. Não, ela continua. Então, os números ordinais, esses que dão ordem, eles continuam como os números. É infinito até, né, prof? É verdade. Então, olha só, vamos acompanhar ali na telinha.
Então, ali nós temos o quarto andar. Eu tive até que recortar esse prédio, viu, prof? Porque ele não ia caber na tela, Nossa. de tão alto que ele ficou. Veja lá. Então, vocês vão apontando o dedinho e a gente vai lendo e falando junto, Na certo? tela de vocês. Coloca o dedinho lá. Isso. Então, depois do quarto andar vem... O quinto andar. Isso. Olha como que se escreve o quinto andar. E depois do quinto, prof? Vem o sexto. O sexto. E depois do sexto? Sétimo. E depois do sétimo? Oitavo. E depois do oitavo? Nono. Nossa, isso é engraçado, né, prof? É verdade, Nono. diferente. E o último andar, que seria? O décimo. O décimo. Então, vamos falar esses nomes, essas palavras que nós aprendemos de novo, prof? Vamos, lá Então, vamos do quarto lá ou do do primeiro? Podia ser do primeiro, né, prof? É verdade. Então, do primeiro vocês têm o predinho, quem não lembrar, senão fala junto com a gente. Então, vamos lá. Depois do térreo vem... Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. Isso, conseguiram falar? Talvez a gente esqueça de algum. O nono, por exemplo, que ele é mais diferente. Mas aos poucos a gente vai aprendendo todos eles, certo? É verdade. Então, olha só. Esses números que nós estamos aprendendo, que indicam a ordem das coisas, eles são chamados de números ordinais. A prof já tinha comentado no comecinho da aula. Ordinais porque eles dão ordem, eles indicam a ordem que as coisas têm que acontecer. Certo? Talvez ali na escola, no comecinho do ano, vocês tenham ouvido o que a professora fala, o primeiro da fila, o segundo da fila, a organização das carteiras. Então, sempre que vocês ouvirem essas palavrinhas, indicam uma ordem, certo? Que as coisas devem ficar. Mas não serve só para os andares, nem para as filas, para a fileira da escola, né, professora? Ah, não, para muitas coisas. Isso, muitas coisas no nosso dia a dia nós precisamos de ordem. Então, olhem aí também. O que tem nesse desenho aí? Tem roupas. Roupas. Por que para vestir a roupa, para a gente se vestir, a gente precisa de ordem? Ou dá para vestir primeiro o sapato e depois a meia? Não dá. Não dá. Então, o que a gente faz por primeiro? Primeiro a gente põe a meia e depois o sapato. Isso, precisa de uma ordem para se vestir, né? Outro exemplo. O que tem aí desenhado? Uma medalha. Porque em competições tem sempre quem chega em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar, né? Nós temos os campeonatos de futebol, que eu sei que muitos devem acompanhar aqui, temos as Olimpíadas, né? Então, sempre que nós falarmos em competição, vai ter alguém que vai ganhar em primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Então, também tem uma ordem que a gente usa. Isso mesmo. E para cozinhar, então, precisa de ordem, prof? Eu acho que precisa, né? Para seguir uma receita, a gente tem que seguir os passos. E os passos são em ordem. São em ordem. Não dá para eu assar o bolo, pôr a forma lá e depois bater a massa, dá? Não, vai colocar o que para assar se não bateu a massa ainda? Isso, então tudo precisa de uma ordem. Vamos ver mais um exemplo. O que aquele menininho tá fazendo ali? Ele tá lendo. Ele tá lendo. Então, os livros, as histórias, elas precisam de uma ordem. Sim. Né? Então, vamos pensar numa história dos Três Porquinhos, por exemplo. Teria como o Lobo Mau ter soprado as casas antes deles construírem? Não teria. Não teria, porque as histórias, elas precisam de um começo, a primeira parte, a segunda parte, a terceira parte, e aí tem histórias que tem um monte de partes. Inclusive, são chamados de capítulos, né? Primeiro capítulo, segundo capítulo. Porque as histórias, elas precisam de uma ordem para fazer sentido e ter lógica. Não dá pra gente saber o final antes de começar. Isso mesmo. E por falar em histórias, nós vamos aprender uma história hoje, professora. Nós vamos ter uma história. E vai ser uma história, nós não vamos ler ela num livro hoje. Não? Não. Ela tem ordem, ela tem os passos, né, para fazer sentido, mas nós vamos fazer uma história desenhada. Mas então eu quero que vocês façam comigo na casa de vocês. Vamos fazer juntos? Pode ser? Então, olha só. Para essa história, nós vamos usar um lápis, né? O lápis e a borracha, caso precise, e a folha, que pode ser o caderno, Eu tá? vou usar a canetinha para ficar forte no meu papel, tá? Isso, e a professora não vai fazer no papel aqui, vai fazer aqui grandão, para vocês conseguirem acompanhar, certo? Mas vocês podem fazer de lápis, de escrever na folha ou no caderno de vocês. Então, tá bom. Então, vamos lá. Então, eu vou lá. Se prepararam? Então, vamos começar a nossa história desenhada. Pronto aí? Era uma vez um menininho. E ele estava andando pela rua.
essa história é desenhada, a gente não vai assim pôr muitos detalhes, rostinho, nem nada disso. Isso a gente deixa para depois, certo? Então vamos continuar. Era uma vez um menininho que ele estava andando pela rua, passeando, mas de repente começou a chover. Choveu muito. Muita chuva, ó. Muita chuva. E vocês estão fazendo aí junto, certo? E começou a chover. Por sorte, ele se lembrou que ele tinha um guarda-chuva. E ele abriu. Ele abriu o guarda-chuva. Olha só. Mas ele continuou andando e a chuva não passava. E mesmo com o guarda-chuva ele estava se molhando. Aí ele viu que por perto tinha uma lanchonete. Sabe essas que tem um toldinho? Então ele parou nessa lanchonete para se proteger da chuva. Mas a chuva não passava de jeito nenhum. E ele foi ficando com fome. E já que ele estava ali na lanchonete, ele resolveu comer 2 ovos. 2 ovos? Um ovo, 2 ovos. Mas a fome não passou, porque ele estava com muita fome. Então ele resolveu comer mais 2 salsichas. 2 salsichas? Ou vinas, né? Que aqui às vezes a gente conhece por vina. Só que da salsicha ele não gostou muito não. Então ele foi um pouquinho mal criado. Sabe o que ele fez? Mostrou a língua. Olha só. E assim terminou a nossa história. O que virou o nosso desenho? Um cachorrinho. Um cachorrinho. A carinha de um cachorro. O de vocês ficou assim também? Será que eles conseguiram fazer, prof? Eu acho que sim. Será que a gente deixa um tempinho para eles completarem? E vamos repetir a história? Então, olha só. Nós já fizemos aqui. Se vocês ainda não terminaram essa história desenhada, nós vamos deixar 1 minutinho o desenho aí na tela para vocês completarem, certo? E aí, fizeram já a história desenhada de vocês? Conseguiram terminar? Então, olha só. As histórias, a gente já tinha até comentado sobre isso, elas seguem uma lógica, né? Então, por exemplo, aqui, eu poderia começar a história, por exemplo, ele comeu 2 ovos, depois começou a chover, depois comeu salsicha, depois mostrou a língua. Faria sentido, professora? Não, tem que ter um sentido. A gente não conseguiria entender a história. Então, a história ela tem que ter sentido, tem que ter uma ordem. Qual foi a primeira coisa que nós fizemos? O menino passeando na rua. Na rua. Isso, então as histórias elas têm uma sequência. Então, que tal se a gente fizesse, marcando aqui no nosso desenho, o passo a passo que nós desenhamos? O que vocês acham? E já fica até de lembrete quando vocês forem contar para alguém. Aí vocês já sabem por onde começar. Vamos fazer isso? Então, vocês peguem um lápis, pode ser um lápis de outra cor, até para destacar. Mas se não tiver, não tem problema, pode ser o lápis de escrever mesmo. Nós vamos fazer aqui flechinhas para ficar grande, mas vocês podem fazer aí no caderno, na atividade de vocês, pertinho assim do lado, tá bom? O passo a passo, nós vamos usar aqueles números ordinais que nós aprendemos. Então, vamos lá. Primeiro passo então, professora? Eu vou fazer aqui a flechinha. Isso. Tá. Que foi o menininho. Então, lá do lado do menininho tem que ter o primeiro. Isso. E depois que o menininho estava andando na rua, qual foi a segunda coisa que aconteceu? Começou a chover. Começou a chover. Então, ali na bochechinha do cachorro, vocês podem colocar o segundo. Olha lá o número que representa o segundo, o símbolo que representa o segundo. Fizeram?
E depois, qual foi o terceiro passo, professora? Ele abriu o guarda-chuva. Então, que é o rostinho do cachorro. É o terceiro. Vocês estão conseguindo fazer o passo a passo? E o quarto passo, professora? Ele foi para a lanchonete. Parou na lanchonete. Então, esse é o quarto passo. E depois que ele parou na lanchonete, o que ele fez? Ele ficou com fome e pediu 2 ovos. Os 2 ovos. Então, aqui no nosso desenho, é o olhinho do cachorro. Então, esse foi o quinto passo da história. Isso. E depois que ele comeu os ovos? Depois que ele comeu os ovos, ele continuou com fome e pediu as salsichas. As salsichas. Então, as salsichas foram o sexto passo da nossa história. E por último, o que ele fez, professora? Ele não gostou da salsicha e ele foi mal criado. Foi. Porque não pode. Não, é uma coisa bem feia. A gente nem deve fazer isso, né? Ele mostrou a língua. Então, a linguinha do cachorro é o sétimo passo. Conseguiram fazer o passo a passo? Será que a gente deixa um tempinho, professora, para eles corrigirem e terminarem? Eu acho que sim. Então, nós vamos deixar aí na tela todos os passos para quem não conseguiu fazer junto com a gente. Tem mais um tempinho para conseguir terminar essa tarefa. E aí, conseguiram fazer o passo a passo da nossa história desenhada? Então, olha só, nós fizemos só o rostinho do cachorro. Então, fica aí para vocês depois colocarem, fazer o corpinho, as patinhas, o rabinho, de repente dá até um nome para esse cachorro. Pode ser? Então, a nossa história, a nossa aula de hoje vai agora para o nosso quiz. Então, vamos lá. Perguntinha 1 aí na tela de vocês. Na imagem abaixo, qual a cor dos pneus da bicicleta que está em primeiro lugar? Então, olha bem a imagem e veja, olhem o pneu da bicicleta. Não é a bicicleta inteira, é o pneu, tá? Que cor que tem a bicicleta que está em primeiro lugar? O pneu da bicicleta que está em primeiro lugar. Tem 3 bicicletas, né, prof? Tem 3 bicicletas, então a gente tem 3 alternativas de resposta ali. Letra A, preta. Letra B, azul. Ou letra C, vermelha? Então a bicicleta que está em primeiro lugar tem o pneu da cor? Vermelha. Vermelha. Apontaram o dedinho certo, falaram certo? Então vamos para a próxima pergunta.
Se continuarem na mesma posição, qual desses carros chegará em terceiro lugar na corrida de Fórmula 1? Então ali, ó, no desenho, vocês conseguem ver 3 carros. E a pergunta é qual deles chegará em terceiro lugar, se eles continuarem assim. Se ninguém ultrapassar ninguém, né? Isso, olhando por essa imagem, se continuar desse jeitinho. Quem chegará em terceiro? O carrinho vermelho, o carrinho azul ou o carrinho amarelo? Já responderam aí? Já descobriram? Vamos conferir? E o carrinho amarelo, porque o azul está em primeiro, o vermelho está em segundo e em terceiro está o amarelo. Isso. Então, próxima perguntinha. Suzana está em uma fila para o pagamento. Ela está usando óculos escuros. Você sabe dizer a posição que ela ocupa na fila? Olha aquela fila cheia de gente ali para pagar. Quem é a Suzana nessa fila? Qual é a posição que ela está? Ela está de óculos, né? A dica é essa. Então, procura lá na fila a pessoa que está de óculos escuros. E se é Suzana, é uma mulher, né? Isso. Em qual posição na fila ele está? Que lugar que ela ocupa nessa fila? Primeiro, segundo ou terceiro? Descobriram já? Vamos... Olha lá, prof. Olha o que eu vi agora. Tá vendo que nas opções está o número com A e um tracinho embaixo? É verdade, professora. Nós falamos sobre isso. Falamos. É porque é primeira posição, segunda posição ou terceira posição. Lembra? Aí por isso tem o Azinho, né? Isso mesmo. Então, vamos conferir a posição da Suzana? Vamos ver. Ela está na segunda posição. Encontraram ela ali? Tem a moça que está ali atendendo, que tem o computadorzinho, ela está antes da mesa. E a fila começa depois dela, né? Tem uma moça que está com uma bolsa marrom e depois já tem a Suzana. Então, ela está em segundo. Em segundo. Olha só, perguntinha 4. Você já sabe que uma forma muito importante de prevenção contra a Covid-19 é lavar as mãos. Agora, vamos pensar na ordem que devemos seguir para fazer tudo direitinho? Então, olhem só, a gente tem falado muito disso ultimamente, de lavar as mãos corretamente. Isso. Então, qual é o primeiro passo? Olhem lá as opções. Esfregar, enxaguar, secar ou colocar sabonete? Por onde que a gente começa? Qual é o primeiro passo? Letra A gente começa esfregando a mão. Letra B, enxaguando. Letra C, secando. Ou letra D, colocando sabonete? Vamos conferir, prof? Vamos. Primeiro, nós colocamos sabonete. Sabonete ou sabão, né? O que você estiver usando para lavar as mãos. E olha só, vamos falar essa ordem, então, de lavar as mãos? Porque nós temos uma ordem para fazer as coisas, né, professora? Nós falamos bastante sobre isso e para lavar as mãos não é diferente. É verdade. Então, o primeiro passo nós já sabemos, que é colocar sabonete. E depois que a gente coloca sabonete na mão, o que nós fazemos? A gente esfrega. Esfrega, então. E não é de qualquer jeito, né? A gente tem que esfregar bem entre os dedos, a unha, o dedão. Isso mesmo. Tudo então, isso. O segundo passo, esfregar bem. Depois que nós esfregamos bem, o que nós fazemos? Secamos? Não, vai ficar cheia de sabão a mão, vai ficar professora. Tudo gosmenta, né? Tem que enxaguar. Então, o terceiro passo é? Enxaguar as mãos. Enxaguar. E depois que nós enxaguamos? Aí sim a gente pode secar as mãos. Então, nós temos 4 passos. Primeiro, colocar sabonete. Segundo, esfregar bem. Terceiro, enxaguar. E quarto, secar. Secar. Então, nós já aprendemos bastante coisa hoje sobre as ordens, né? E os números que representam a ordem do que a gente for fazer, né? Que e se a gente perceber, coisas. No nosso dia a dia, várias coisas, né? A gente faz em ordem. A gente só não chamava com números ordinais. Agora você já sabe. Isso. E por hoje a nossa aula chegou ao fim. Chegou ao fim. Então, foi muito bom passar esse tempo com vocês e até a próxima. Tchau!